queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus e juntos ganharmos esse conhecimento tão importante para a vida cristã. Nesse tempo tenho percebido a necessidade de ensinar o conteúdo bíblico, todas as palavras, porque foi a ordem de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Nós temos esse compromisso com Jesus. Nós temos esse compromisso com a palavra. Nós temos esse compromisso como igreja. Aprender sobre Cristo, aprender a conhecer o nosso Deus, entender a ação de Deus nas nossas vidas. E isso só pode ser esclarecido através da sua palavra. Não é através de profecias, não é através de adivinhações, não é através de opiniões, não é através de eu acho aqui, eu acho ali, mas é a palavra que nos dá a direção, que nos coloca na direção certa para a eternidade com Cristo. E nós precisamos ganhar esse conhecimento. Temos tratado nestes dias sobre a igreja, esse tema tão importante. Afinal de contas, o que é a igreja? Como ela vive? E os seus líderes? Falamos disso na semana passada. Nessa semana, estamos falando sobre a comunhão entre os irmãos. E o que a Bíblia orienta sobre isso? Vamos ver um pouco mais. Ontem falamos sobre Atos. Hoje, vamos falar da carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Está escrito: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, aqui nesse pedaço da carta do apóstolo Paulo, nós vemos a exortação ao amor fraternal e à humildade. Sim, essas coisas andam de mãos dadas. O amor fraternal anda de mãos dadas com a humildade. É impossível o orgulhoso realmente ter comunhão com os humildes. E é necessário que nós possamos estar entendendo os valores descritos na palavra de Deus para a formação do caráter cristão. As pessoas podem ter opiniões diferentes sobre muitas coisas e podem ter gostos e preferências sobre muitas coisas. Mas com relação à vida cristã, existe uma orientação bíblica para as nossas vidas. Uma orientação, nesse caso, como estamos tratando desse tema esta semana, para a igreja. Então o que vemos aqui? Que nessa exortação em Cristo, se estão aprendendo sobre Cristo, se há uma consolação de amor e a palavra tem agido no interior dessas almas e a ação do Espírito Santo nessas vidas, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, entranhados vem das entranhas, é o mais íntimo, é o mais interior, é o mais profundo. O sentimento da igreja entre irmãos deve ser nas entranhas, entranhados afetos de misericórdia. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Veja que coisa interessante. Eu não estou falando aqui de vermelho, azul ou de time de futebol. Eu estou falando aqui da vida cristã, de quem é Cristo, quem é o Senhor, qual é a doutrina do Evangelho, o que nós temos que viver com relação a enfrentar o pecado, o mundo. Estas coisas estão descritas na palavra e todos nós, como igreja, devemos pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Então é engraçado, nós vemos que existem pessoas preferidas, pessoas rejeitadas, pessoas que são mais amadas, pessoas menos amadas. Há tanta confusão com relação a tudo isso. Pessoas que também se isolam, irmãos que também, na verdade, vivem com medo, pessoas também que não se abrem, pessoas que não aceitam, que não se submetem, pessoas que também não querem ter comunhão, pessoas que, na verdade, como diz assim, não vão com a cara, pessoas que, na verdade, têm todo tipo de resistência. Isto não é igreja. Isto nunca foi igreja. E nós precisamos despertar. Aqueles que são de Cristo precisam assimilar,
precisam se deixar envolver por sentimentos do caráter cristão, daquilo que nós somos em Cristo. Com relação a esta palavra, ora, é necessário arrependimento, é necessário, como Paulo disse aqui, não é? O amor fraternal e a humildade. A humildade de reconhecer o meu isolamento, a humildade de reconhecer que eu não posso prevalecer sobre as pessoas, não os meus conceitos, mas claro, eu devo cooperar para que a palavra esteja agindo na vida dos meus irmãos. Então sim, as exortações que Paulo diz são as palavras bíblicas, onde eu compartilho com o meu irmão o que está escrito, diante até de uma situação de sua própria vida. Quem sabe de um erro ou de um pecado, poder compartilhar, ora meu irmão, está escrito na palavra de Deus, não é? Sobre este assunto, sobre este detalhe, vamos ver juntos. Vamos orar então? Vamos ver o que está escrito na palavra para que você possa se libertar, para que você não caia nessa armadilha. E ele continua dizendo assim: unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então veja, o próprio apóstolo Paulo está mostrando aqui a necessidade da igreja não viver com partidos, porque os partidos dividem os sentimentos, dividem, amém, os irmãos, e nós precisamos ter essa unidade. Sim, há vários tipos de pessoas, tem os ricos, tem os pobres, tem pessoas que são assim, pessoas que são assadas, não sei. Mas com relação à fé, nós precisamos ter o mesmo sentimento e pensar da mesma forma, sem partidos, mas olhando para Cristo, para a doutrina bíblica. Então, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja este ensinamento. Só essa frase, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, já seria uma grande lição para nós nessa manhã, para a sua igreja, para aquilo que você vive lá. Então, chegando na igreja, considere seus irmãos superiores a você. Não importa quem eles são irmãos em Cristo, vivem a mesma fé, têm o mesmo sentimento, considere-os superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. Essa consideração, essa ação que está aqui em Filipenses capítulo 2, deve nortear a nossa vida na igreja. E eu desejo que essa palavra esteja moldando o seu comportamento dentro da igreja e você viva por Deus e seu reino, por Cristo e sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.